na nossa vida do dia a dia, né? Ninguém vai te dar um esbarrão na rua se ele olhar para você e falar, não, isso daqui não vai dar muito certo se eu fizer isso. Se ele querer Né? esbarrar de volta, eu acho que eu vou sair voando. Eu acho que vou pegar um pedala. Mas essas coisas, elas são importantes. E isso que a gente se preocupa, assim, na verdade, é que as pessoas, elas estão numa fase, principalmente hoje, com toda essa conversa de aceitação, etc., que você percebe que as pessoas, elas não estão se confrontando mais. Elas não estão parando para pensar quem são elas, o que as incomoda. E elas estão buscando só conforto, 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 conveniência, conveniência, conveniência. Cara, a vida não é feita disso. É feita do oposto, inclusive, né? Exatamente. Eu escolhi uma profissão onde não existe conforto, cara. E não existe conveniência. Principalmente quando você dá plantão num pronto-socorro de trauma, cara, não tem conforto nenhum. Você tá 3 da manhã, chegou o cara que caiu de moto, ele tá parecendo um quebra-cabeça de 2.000 peças. Né? Você fala, não, espera um pouquinho, para de sangrar que eu preciso ainda estudar o que eu vou fazer com você. Não, você se ferra ficando sem dormir, estudando, tomando café, virando noite, dia. Você para de assistir filme, você para de assistir TV, você para às vezes de sair com a tua namorada para assistir aquilo. Mas por quê? Porque tem uma finalidade. Não tem angústia maior para um médico do que olhar para um paciente e não ter ideia de onde ele começa a trabalhar. Isso é uma coisa impensável. E isso é uma coisa que move muitos de nós na faculdade de medicina. Né? Eu não tinha preocupação com prova, por exemplo, Monarca. Eu tinha preocupação quando o paciente fosse sentar na minha frente e falar assim, e aí, doutor, o que eu tenho? Cara, aquilo me dava um desespero que eu falava assim, eu tenho que saber das coisas. Isso a gente estava no primeiro ano passando numa matéria que chamava Introdução ao Hospital. E eu olhava com admiração os meus professores, que eles conseguiam sentar com calma, ouviam o paciente e sabiam conversar com o paciente. E o médico, né, aquele médico bom, aquele médico antigo, aquele médico que ele consegue se conectar com você, porque o trabalho médico ele vem dessa conexão. Porque o que o médico faz, na verdade, né, o que ele vende é a confiança. As pessoas procuram o médico porque confiam nele. Não porque ele se formou no melhor lugar, ou porque ele tem a quantidade de diploma, ou porque ele fez... Não, porque confiam nele, né? E esses professores, eles sentavam com as pessoas e, assim, do jeito que a gente está sentando hoje, tudo bem, Maria, como é que vai você? O que está acontecendo com você? Não, mas antes, me conta um pouquinho da sua vida. Cara, aquilo era sensacional. Aí você descobria que você não pode tratar o paciente igual está escrito no livro de semiologia, como se fosse uma lista de ticar. Dor de barriga? Dor de cabeça? Tá caindo um dente? Tá caindo cabelo? Não é isso, cara. É uma coisa muito mais profunda. E isso, com o tempo, vai fazendo a gente entender que a gente tem que entender da pessoa, entender uma série de coisas. Mas o motivo principal, né, do desconforto inicial, e aí, de novo, a gente usa aquilo que desconforta a gente como ferramenta para a gente evoluir, é esse. E se você encontra pessoas que são fracas, o que vai acontecer? Elas vão fugir desse desconforto e não vão conseguir fazer o mínimo. É aquela história que hoje é clichê. Tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas fracas. E pessoas fracas geram tempos difíceis. E o ciclo se repete. Que geração que a gente está? Eu acho que a gente está numa geração muito curiosa, sabe, Monarca? Porque nunca a gente teve tanto acesso à informação e tanta história digital. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma foto do meu avô, pai da minha mãe. Eu tenho uma foto do meu avô, pai do meu pai. Quando eu for avô dos filhos das minhas filhas... Milhões de fotos, milhões de vídeos. Minha filha vai poder falar assim, olha, quer ver seu avô aqui? Ele estava ensinando isso que você quer saber, se o meu neto quiser fazer musculação. Né? Ó, ele estava ensinando aqui. Isso vai ser 2073... Porra, meu avô em 2020, ele estava andando de bicicleta. Imagina se você conseguisse ver o seu avô em 1920... fazendo um negócio, fechando uma parceria, comprando uma casa, pintando um celeiro, plantando um feijão, fazendo alguma coisa dessa. Muito foda seria. A gente tem uma memória hoje e que, assim, a geração anterior a nossa, os nossos pais, eles conheceram tecnologia. A nossa geração se adaptou à tecnologia, mas os nossos filhos, eles dominam essa porcaria. E isso faz com que a nossa fase hoje seja muito difícil de ser analisada em termos se é um tempo forte ou um tempo fraco. O que aconteceu, na minha humilde opinião, é que a gente consegue ver quem é forte e quem é fraco. Então não é a época que é isto ou aquilo. Na verdade, todas as épocas são difíceis, porque os desafios eles se apresentam naquele momento. E como dizia
como diz, né, meu professor de clínica médica, Antônio Carlos Lopes, ele fala, é fácil ser médico do dia seguinte. Quando o paciente está no leito, quando o paciente está todo controlado, medicado, você ser o médico que chega no outro dia e começa a pôr defeito, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Cara, vai lá atendendo pronto-socorro, o cara sofrendo, gritando, berrando, passando mal, ficando tonto, desmaiando, a família desesperada, olhando para você cansado, com sono, sem tomar banho, com fome. Cara, então é fácil a gente avaliar, falar, foram tempos fáceis, foram tempos difíceis. Todo tempo é difícil. A questão é que a gente hoje consegue ver pessoas fortes, a gente consegue ver pessoas fracas, a gente consegue ver pessoas fortes que se portam como pessoas fracas e pessoas fracas que estão tirando daquilo que é a fraqueza delas a força que elas precisam para sobreviver. E o que eu realmente acredito é que a gente tem uma situação onde as pessoas privilegiadas hoje, que ficam inventando o problema, e a gente vê muito isso na mídia. Gente que, né, é o tal do cara que é militante de iPhone. Ele fica fazendo passeata sentado no sofá da casa dele, né, muito confortável, com a cancelando comidinha, as que não sei o pessoas. quê. Exato, a gente vê muito dessas figurinhas. Esse cara, ele não consegue trocar um pneu de carro. E, por outro lado, você tem aquele garoto da periferia que não teve incentivo, que não teve ajuda, mas ele tem aquela gana de falar assim, eu vou me suceder. E esse cara, da fraqueza dele, ele vai tirar força, ele vai se superar. Então, o que eu espero é ver isso. E eu acho que isso inevitavelmente acontecer, porque essas pessoas aqui, elas vão perecer, elas vão passar. Hoje, isso daqui não permite que as mentiras sejam eternas. Você mente para muita gente pouco tempo. Você mente para pouca gente muito tempo, mas você não mente para todo mundo o tempo todo. Acabou. Hoje está aqui, está registrado. E de novo a gente volta para a história da memória. Cada vez mais aparente. E a gente vai ficar vendo isso. E você, inevitavelmente, você vai ver pessoas falando, né, pessoas comentando ou pessoas se procurando, né, para se aglomerar, que é, por exemplo, a minha mídia social. O que é a minha mídia social? Eu sou o cara que fala coisa que você não quer ouvir. Eu sou o